Olá, hoje nós estamos aqui com a doutora Lara Gomes, a mãe da Bianca. E eu vou deixar que ela faça a sua apresentação. Então, além da mãe da Bianca, né, que eu acho que é o meu papel principal hoje, eu demorei um tempo para descobrir quem é a Lara. Por muito tempo na minha vida eu fui a mãe da Bianca e a defensora pública. Eu não existia em outros aspectos. Então, acho que é uma constante construção e descoberta do que eu sou capaz, quais são os meus gostos, do que é aquilo que eu deixei de gostar e não faz mais sentido. Mas ao longo dessa jornada de autoconhecimento, eu fiz uma formação em coaching, eu fiz uma formação em comunicação não violenta, em disciplina positiva, em psicologia positiva, e tudo isso vem me trazendo, né, nessa jornada de leitura, estudo, reflexão, análise, coloco em prática, verifico naquilo que eu errei e de novo, e essa Lara é essa constante construção e consequente desconstrução também. Perfeito. Lara, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua história como mãe, da sua história com a Bianca, juntamente com toda essa sua formação, que eu tenho certeza que ela também lhe ajudou muito, porque os caminhos que uma mãe percorre, eles tendem sempre, a mola propulsora dele é o nosso amor, né, aos nossos filhos. E eu queria que você me falasse um pouquinho a respeito disso. A minha jornada de estudos na área de autodesenvolvimento, que eu era totalmente alheia a isso, né? Nunca tinha pegado em um livro ou feito terapia mesmo, nunca tinha feito. Começou em 2017, quando eu me separei. Bianca tinha 3 anos. E ali eu vi minha filha e eu, né? Mas assim, olhando diretamente para ela, que sempre foi a minha prioridade, eu vi minha filha muito mal. E assim, eu assumi a responsabilidade que eu deveria fazer algo, não só por ela, mas que eu precisava de alguém pegar na minha mão. E aí eu comecei terapia, comecei um processo terapêutico, enxerguei que eu não era tudo aquilo que eu achava que eu era, e falei, eu preciso caminhar nisso aqui. Foi quando o coach apareceu pra mim. Acho que o coach é uma excelente porta de entrada, como a gente conversou antes aqui, e me abriu assim um leque de possibilidades. Eu enxerguei minha vida e falei, eu preciso melhorar muita coisa. Então, vamos aos poucos. Nisso, eu fui fazendo as formações, só que você arruma uma coisinha e se depara... Eu brinco que nós somos como uma cebola ou um repolho. Você ultrapassa uma camada e esbarra em outra e fala, não, agora eu resolvi minha vida. Aí você esbarra em outra coisa muito maior do que aquilo que tinha resolvido antes. Nisso, eu me reconciliei com o pai da Bianca, voltamos, mas quando foi na pandemia... não foi mais possível nós estarmos juntos e seguir nessa jornada de construção da Lara. Eu estava 30 quilos acima do peso que eu tô hoje, em 2020. Naquela vibe ainda de março, de que o mundo vai acabar. Foi isso que nós vivemos, né? Então eu fiquei naquela, meu Deus, o mundo vai acabar e eu não fiz nada do que eu queria, eu não fui a pessoa que eu desejava. E olha que eu já tinha um sucesso que se diz um sucesso profissional. Sim. Eu já estava no ápice da minha carreira, eu já tinha passado... Eu entrei na faculdade com 15 anos, eu me formei aos 20, passei na minha primeira prova da UAB, passei em 9 concursos públicos, acabei ficando na da defensoria. Com 1 ano e meio eu já tinha galgado todas as promoções que eu poderia. Então, no âmbito profissional, e aí eu já tinha Bianca. No âmbito profissional, eu já tinha chegado no meu máximo. Eu via a minha relação com a minha filha, sempre foi excelente. Mas em outras áreas, eu não existia, como eu falei. Eu priorizei 2 coisas exclusivamente e tive muito sucesso. E aí, em 2020, com essa questão de que o mundo vai acabar e eu não fiz nada ainda, eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. Então, eu peguei toda a disciplina que eu tinha nas 2 áreas de sucesso e eu apliquei na saúde, né, buscando emagrecimento, passei por processos de reeducação, ainda estou. Agora, há mais ou menos 2 anos, comecei uma prática esportiva que eu julgo que eu não sou boa, mas eu estou me desafiando. Tentando sempre. Isso, e nunca parei de estudar, né, porque vejo que todo o êxito que eu tive veio de estudo, análise e colocar em prática. Estudar, analisar e colocar em prática. E é isso que acredito que faça uma real diferença hoje em dia. Lara, e como defensora pública, assim, como você consegue conciliar a sua rotina de trabalho, a sua rotina da maternidade, a sua rotina com os esportes, né, cuidando da sua saúde, como você consegue conciliar tudo isso? Eu sempre digo que as pessoas precisam tomar decisões de vida.
Quando Bianca nasceu, eu havia juntado férias, peguei a licença maternidade, e aí eu fiquei 13 meses fora. E quando eu voltei, eu me deparei com uma situação no trabalho que eu não conseguiria mais sustentar com uma criança pequena. O meu painel estava ali com 400 processos pendentes para análise e uma equipe reduzida. Então eu falei, eu preciso, era a área que eu amava, vara de família, eu já tinha trabalhado 9 anos, e eu falei, eu não tenho mais condições de ficar aqui, porque se eu tiver que me dedicar a isso aqui, do jeito que eu preciso e que eu sempre fiz, eu vou deixar a desejar com a minha filha, né, que tinha 1 ano na época. E aí eu comecei um processo de mudar de área, aguardar abrir uma vaga em outra área que eu visse que eu tinha alguma afinidade para fazer um processo de remoção. Nisso foi mais 1 ano, até eu conseguir remover e ir para uma área que eu entendo que me dá mais oportunidade de estar presente para minha filha. Mas você tem mais flexibilidade. Mais flexibilidade. Não é a área que eu tenho mais afinidade, que é vara de família. Mas eu entendi que naquele momento, com um filho pequeno, eu não tinha condições de estar lá onde eu tenho mais afinidade. Não que eu não goste da minha área atual, mas prioridade, né? E prioridade, na maioria das vezes, é singular. Exatamente. Não é uma palavra plural. Então, naquele momento, com o filho pequeno, eu tinha que fazer uma remoção diária. Consegui, depois de 1 ano, né, aos trancos e barrancos, consegui fazer essa troca. E hoje, na minha área, eu tenho bastante flexibilidade. Eu brinco que à tarde eu sou uma vida de Uber, né? Levo o filho para um lado, busco do outro. Isso. Aliando a audiência. Quantas audiências online eu já fiz de dentro do carro, esperando o filho sair de uma aula para outra. E tenho encontrado dentro dessa nova rotina de trabalho a questão de estar mais presente na vida dela e também organizar minhas outras áreas, né? Me dar a oportunidade do treino, me dar uma flexibilidade para os meus horários de leitura. Então, eu consegui me organizar melhor numa outra área, que eu tive que fazer uma mudança. Ou seja, você teve a oportunidade não, você teve uma escolha, você precisou fazer essa escolha. E toda escolha é um risco, a gente não sabe onde é que vai dar. Mas você fez essa escolha, você batalhou por ela, você teve paciência para esperar, porque não foi na hora que você quis, né? E até adaptar a sua nova rotina. E uma frase muito interessante, você falou assim, não era que eu tinha mais afinidade. E aí mostra a sua força. Mesmo não sendo, porque normalmente a gente tende a ficar naquele lugar onde, a nossa zona de conforto, né? Mas você foi em busca disso. E o interessante é que eu vejo, em meio a tudo isso, porque eu te acompanho diariamente no Instagram, aliás, é um dos Instagrams que eu gosto bastante, porque todas as mães que eu vou trazer aqui, que eu vou conversar, elas servem de inspiração para mim, né? Quando eu vejo, poxa, aquele lugar é possível, e eu vejo você lendo vorazmente, né? Como nós conversamos aqui anteriormente, você é uma leitora voraz, eu vejo a Bianca também participando disso, e eu queria que você falasse um pouquinho para que a gente visse que isso é possível. Como que dentro da sua rotina você conseguiu inserir a leitura? Porque não é um passo fácil, né, Lara? A gente sabe que precisa de uma concentração, pelo menos para começarmos. Porque depois ele vira um hábito e você consegue levar de uma forma mais fácil. Mas como você conseguiu inserir isso na sua rotina? A leitura, hoje ela é diária, a Bianca participa disso. Como que você insere essa leitura no seu dia a dia? Pois é, eu não era uma leitora, não vim de uma família de leitores. Comecei a ler em 2017, nessa formação de coach, que tínhamos uma lista de livros para ler para o TCC. Então, eu comecei a ler ali. Até então, eu lia, porque estudava para concurso, lia livros técnicos de direito para o trabalho, mas a minha leitura se restringia àquilo ali. Então, eu sou a prova de que é possível uma pessoa se tornar leitor depois de adulto. E com a Bianca, desde que ela era um bebê de colo, eu leio para ela. Então, eu tinha o livrinho e a gente lia ali, eu contava história e floreava aquele livro. E às vezes ela estava, por exemplo, mentindo. Aí eu conseguia um livro que trazia a história de um ursinho que mentia e se dava mal. E aí eu estava falando do ursinho, mas a lição ela era aprendida. Então, hoje, a Bianca lê ainda por orientação. Eu não sei se um dia ela vai ler por gosto. Perfeito. Mas, por hora, eu sou a responsável por insistir na leitura. Então, Bianca, já leu hoje? Não. Então, vamos
Deitar na cama antes de dormir e ler. Era o momento que eu fazia essa leitura com ela. Colocava ela no berço, sentava do lado e lia para ela. Então, ali 10, 15 minutinhos daquela rotina ali, criou um hábito. E várias vezes ela pedia, mamãe, às vezes estava em viagem, não tinha um livro. Mamãe, e a nossa leitura? Aí eu tinha que baixar um PDF rápido no celular. A gente dá um jeito, né? Exato. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. É muito interessante você trazer isso, porque às vezes nós somos até cobradas, bem entre aspas, né? Porque essa cobrança vai depender se a gente deixa chegar até nós, de que nossos filhos façam isso e até quando vão fazer e como vão fazer. Mas é muito interessante o que você fala em relação à minha responsabilidade, a sua, porque a Bianca é uma criança. Sim. Né? Então a responsabilidade da Bianca está em você. E você conduzir isso. Eu acho difícil hoje em dia uma pessoa falar, um adulto, falar assim, acho que ler não é importante. Acho que existe já uma consciência coletiva de que é importante que as crianças e os adultos leiam. Mas poucos estão dispostos a primeiro ser exemplo. Exatamente. Porque de nada eu adianta esperar que o meu filho leia se ele não vê eu lendo em casa. Poucas pessoas estão dispostas a ser o exemplo e ainda, além da sua própria leitura, orientar, guiar. Primeiro, lê o que o seu filho vai ler para avaliar o conteúdo. Porque hoje você não pode inserir qualquer coisa. Exato. Né? Então você tem que fazer uma análise. Aí, por que esse conteúdo é inadequado? Eu tenho que também estudar um pouquinho sobre aquilo para entender. E então poucas pessoas estão dispostas a isso. Eu até puxo uma questão de que nós mulheres ainda somos muito perdidas em relação a exatamente qual é meu papel, né? O feminismo trouxe um empoderamento, eu odeio essa palavra, também mas detesto. Um empoderamento profissional. Então a mulher foi para o mercado de trabalho e ela se perdeu. Então é muito difícil para a mulher hoje entender que ela tem esse papel do trabalho, que ela tem que ser a melhor, que ela tem que entrar num mundo competitivo e competir não só com os homens, mas com diversas outras mulheres. Mas ela tem uma criança em casa. É que, na verdade, eu acho que isso se perdeu um pouco em virtude deste movimento, sim, que nós temos o nosso papel, inclusive na sociedade, sim, ele não é só em casa. Mas a partir do momento que nós saímos de casa, nós tivemos também a responsabilidade da casa. E quando a gente fala responsabilidade da casa, não é o lavar e passar. Porque hoje a gente já consegue delegar, né? Sim. Tem gente que não consegue. Aí vai da realidade até mesmo social de cada um. Mas, supondo que você consiga delegar estes detalhes que são importantíssimos, né? Da vida, para que a família, né, consiga correr. Mas a nossa vocação, né, como mãe, aquele chamado que o nome fala, ele muitas vezes fica secundário em nome deste chamado externo que nós fomos, né, colocadas. E muitas vezes a gente se perde nesta questão da feminilidade. Sim. Né? É algo que passa sem nós nem percebermos. E o lugar, né, que não é ocupado por você, será ocupado por alguém. Com certeza. Então, se você não está ocupando esse lugar de direção do seu filho, seja na leitura, no estudo, na formação ideológica, enfim, alguém ocupará. Aí vem aqueles problemas com escola, com amigos, com internet, canais de YouTube. Por exemplo, a Bianca assiste canais que eu autorizo. Eu já analisei, eu autorizei aquele canal. Mas é uma constante verificação minha se aquilo está sendo... Você não pode deixar, lógico, né? Afinal, eu estou falando de uma criança de 9 anos. Exatamente. Né? Então, essa constância é o girar os pratinhos. Não é que se espera que você coloque todos os pratinhos para girar ao mesmo tempo. Aquela imagem do malabarista. Mas existem pratos que não podem cair. Que se você deixar cair, são irremediáveis mesmo, né? Então, essa prioridade, e como falamos, existem mães de todas as realidades possíveis. Mas se eu pudesse dizer algo, eu diria assim, que eu sempre estou numa análise de o que eu posso fazer neste momento. Então, se eu, por algum motivo, alguma semana, ou vou ter que fazer uma viagem a trabalho, vou ficar fora alguns dias, ou tá numa semana intensa de trabalho ou de estudo, eu talvez tenha que priorizar isso aqui, ou a minha rotina de trabalho hoje, como foi lá no passado, me tira de casa,
qual é o meu plano de contenção de danos. Exatamente. E o que eu vou fazer para mudar essa realidade um dia. Ainda que esse um dia seja depois de uma faculdade, Exatamente. daqui a 4, 5 anos, daqui a 1 ano conseguir mudar de área, daqui a 2 anos eu conseguir mudar de casa, ou eu conseguir resolver este problema. Eu tenho que agir pensando no futuro para melhorar a minha situação, mas também conter danos. E acho que falta hoje para o adulto essa responsabilidade. São crianças em maturidade criando outras crianças. Exatamente. O que falta no adulto hoje é maturidade. A gente tem visto muito sobre isso, né? Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho que, além de tudo isso, você também pratica esporte diariamente. E isso também não é uma coisa fácil, porque eu sempre falo assim, o nosso corpo ele pede a inércia. É muito melhor o aconchego da cama. É muito melhor comer um pudim. É muito melhor do que alface. Venhamos e convenhamos, vamos falar a verdade. E assim, não deixa de ser mais uma força que você exerce ali. E aí agora eu queria saber deste aspecto seu, como que é esta prática de esporte, e inclusive assim, o que você traz para Bianca, para sua filha, em relação a isso, porque é um exemplo também. Né? Eu tenho um desejo de me tirar do conforto. Então, se eu vejo que algo está já muito dentro da rotina, eu tento dificultar algo, até porque entendo que o meu cérebro precisa se acostumar a não estar na rotina, no conforto, que eu digo, né? Rotina não é o problema, é o conforto. Você se torna preguiçoso, mentalmente, fisicamente, em hábitos, e a vida não vai ser um mar de rosas. Vai trazer dificuldades. E se você já está acostumado a enfrentar dificuldades, você, querendo ou não, existe uma carcaça moral, mental, emocional que você adquire. Mas foi o modo como você aprendeu a lidar com as suas dificuldades. Então, né? Exato, eu vejo isso. Como eu tive que lidar com dificuldades desde muito cedo, então eu criei, não é que existe uma facilidade. Eu entendo que é possível. E ao melhorar, enfrentar isso. Então, pra mim, hoje, a corrida tem muito disso. Eu tenho vontade de parar desde o primeiro metro que eu corro. Adorei. Eu brinco, será que um dia isso vai ficar fácil? Não acredito. Eu passo a corrida inteira pensando o que eu estou fazendo aqui. Mas então não sou só eu. Quando eu estou lá malhando, que bom saber disso. Pois é, já a musculação é uma coisa que eu já malho com personal há 7 anos. Então, a academia, a musculação, pra mim é toda uma zona de conforto. Por mais que o treino mude, mas pra mim é uma zona de conforto. Aí, esse ano, comecei Pilates. Meu Deus, eu sou humilhada todos os dias no treino. Maravilhoso. E a corrida é isso. É um desafio. Eu sei que eu não sou boa. Eu sei que eu não domino. Então... Essa consciência, esse bom humor conosco, né? Exato. E assim, eu vivo numa constante briga comigo mesmo de entender que eu posso ser, entre aspas, ruim em algo. Porque você começa a desenvolver um valor também de que não, só vou desenvolver coisas onde eu seja excelente. Porque você já tem um padrão elevado. Aí você começa a não se autorizar a fazer algo porque não vai ser excelente. Então você não começa um relacionamento porque você vai manchar a sua imagem. Você não aceita um determinado comportamento do seu filho porque aquilo atinge a sua imagem de perfeição. E a corrida é muito disso pra mim, de que não, eu não sou boa, não sei se um dia serei. É aqui que você vê. Então eu estou Seus aqui. pés ficam no chão. Exatamente, eu acho que é exatamente isso, meus pés no chão. Essa é a Lara. Literalmente. E é algo só a Lara. Então não é a Lara mãe, não é a Lara professora pública, não é a Lara leitora. Tira tudo, quem sobra? É a Lara. É a Lara, a Lara tá ali. Eu era uma pessoa muito sozinha também, pouquíssimas amizades. Então, quando eu comecei a correr, foi justamente quando a pandemia foi arrefecendo e as pessoas começaram a sair. E aí eu entrei para um grupo de corrida, onde eu me abri. Assim. Então eu passei a conhecer muita gente, pessoas que talvez eu nunca tivesse acesso. E ali eu consegui me ver mais leve. Me abrir para possibilidades, e isso também tem me ajudado em outras questões. O esporte é maravilhoso, né? Ele agrega muito na nossa vida. E por ser coletivo, né? Exato. E ao ar livre. Então, exatamente. São pontos positivos. Lara, mas assim, eu gostaria que você falasse para mim, diante de toda essa sua trajetória, tudo que você vem me trazendo aqui, qual foi o maior desafio? Porque assim, em cada ponto você teve dificuldades. É lógico, é como você falou, é a lógica da vida, né? Essas dificuldades. Mas se você pudesse dizer assim, o meu maior desafio, de uma maneira ampla, não precisa ser especificamente, se você quiser especificar dentro da maternidade ou dentro da corrida, mas
em todos os pontos teve um desafio maior. O que seria este? E como que você enfrentou isso? Você já deu indícios aqui dentro da sua fala. Que você já falou, não foi fácil. Mas você se permitiu errar, você se permitiu ir lá e tentar. Né? E dar aquele primeiro passo, que é o que eu falo sempre. O primeiro passo ele é muito importante, embora as pessoas tenham medo de dá-lo. Até mesmo por um auto-julgamento, né? E achar assim, não sou bom o suficiente, eu não vou tentar. Mas se a gente não tentar, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É verdade. E você trouxe algo muito interessante quando você fala assim, eu não sei nem se eu vou ser boa um dia na corrida. Sou como eu no beach, estamos juntas. Mas eu não deixo de tentar. É um esporte também que eu me identifico demais. E eu queria que você me trouxesse assim, o seu maior desafio e como você enfrentou. Acho que o meu maior desafio há um tempo, e talvez tudo gire em torno disso, é ser leve. Eu acho que eu colocava, e ainda é a minha luta, não colocar peso nas coisas. Não colocar peso na maternidade para que a minha filha seja a melhor ou perfeita, ou tenha a melhor nota, ou tenha o melhor comportamento, ou siga os meus passos. Isso. Ela é outra pessoa. É muito importante essa consciência. Ser leve no trabalho. Hoje mesmo eu estava conversando com o André, da Lorena Hassumi, e ele viu um stories da Bianca fazendo contas de matemática e falou, nosso professor brigava com a gente. E eu falei, e hoje a gente usa essas contas de fração pra quê? Pra nada. A gente se acabava de tristeza e de estudar pra hoje fazer... Então, assim, as coisas passam, né? E ser leve pra mim hoje é enxergar o que de fato é o importante em cada situação. Às vezes eu não vou resolver o problema jurídico daquela pessoa que me busca, porque não tinha jeito. Mas como eu atendo? O olhar que eu dou a ela, a forma como eu a escuto, às vezes, pelo menos dentro da defensoria, que atende uma população muito carente, eu vejo que isso faz uma diferença na vida da pessoa, né? Que ela queria ser ouvida, ainda que perdeu o processo. Então, ser leve, para mim, hoje, é encontrar o que realmente é importante, desassociando imagens, ideais, né? E é uma luta pessoal, porque você também carrega em si uma série de ideais. Não, porque por que as coisas têm que ser assim? Porque na minha cabeça, vozes da minha cabeça, tinha que ser assim. Mas, por quê? Né? Então, assim, eu me sinto numa eterna análise de mim mesma. Por que eu tô fazendo isso? É isso realmente que eu quero? Qual é o mais importante aqui? Tem um livro que chama A Única Coisa. Se eu pudesse fazer uma única coisa hoje... O que seria? O que seria? E geralmente, essa única coisa tem a ver com as pessoas que são mais importantes pra mim. Que hoje... As prioridades vão naquilo que a gente valoriza, exato. Né? Então, assim, hoje eu tento, e graças a Deus, construir ao longo dos anos um caminho pra ser mais fácil viver isso. De que eu preciso olhar para minha prioridade, para mim, para minha saúde, né? Sem saúde eu não vou conseguir fazer aquilo, mais, né? atender as pessoas que me são caras. Então, esse desafio de ser leve. E o ser leve passou por uma mudança de alimentação. O ser leve se tornou uma questão física também, que me dá mais possibilidades de atingir outros ideais. Ser leve se tornou também a questão do estudo, me limpando as vistas de muita coisa. Ser leve me trouxe o profissional de entender o que é importante agora, eu estar naquela área que eu tenho mais afinidade, ou eu estar naquilo que me dá mais flexibilidade. Tenho vontade de fazer uma outra formação em psicologia, mas neste momento não é a minha prioridade. Então, assim, é ir limpando, é entender que eu posso querer tal coisa, mas esse não é o momento, vou deixar em stand-by aqui. Antes, tudo isso pra mim era um peso. Eu sofria. Meu Deus, eu queria fazer isso e não posso. E você dá o peso devido às coisas, né? Você aprendeu a... Mas é aquela constante observação. Sim. O que é um peso hoje, daqui a pouco pode não ser, depois volta a ser. Então, a gente ultrapassa uma camada e esbarra num outro problema. Lara, eu amei este nosso bate-papo, leve, e muitas das suas falas eu me identifiquei, talvez pelo fato de nós termos algumas formações em comum, da comunicação não violenta, da disciplina positiva, e fiquei muito feliz quando eu vi você lá na disciplina positiva, em um dos encontros mensais, porque em todas essas minhas formações eu sempre procuro, deixa eu ver se tem algum 63 aqui, e aí eu te encontrei lá. E eu gostaria de finalizar em você deixando uma mensagem sua, uma maneira possível que as mães que estejam nos assistindo, os pais, quem está nos assistindo, né? Que eles possam
dentro dessa sua história tão inspiradora e que você conseguiu trazer tanta leveza para sua história, que eu tenho certeza que em meio a tudo isso, as dificuldades naquele momento não foram fáceis, né? Não é isso que a gente está trazendo aqui, não é nada de perfeito, é o real. E eu queria que você deixasse uma mensagem, um conselho, o que vier ao seu coração agora. Sempre que alguém me pergunta assim, meu filho, criança ou adolescente está com tal problema, você acha que é válido procurar uma terapia, um psicólogo? Eu sempre digo, é super válido. Mas faça você também. Ótimo, maravilhoso. Então, o meu conselho é cuide da sua cabeça. É muito fácil bagunçar, muito difícil arrumar, mas é possível. Então, você estando bem e estar bem não é vou viver a vida loucamente, como se não houvesse amanhã. Estar bem é entender as suas qualidades, os seus pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades de melhoria, andar atrás disso, para você enxergar crescimento, e é um passo para frente, dois para trás, e assim por diante. Mas quando você olha para si e entende que você tem condições de melhorar a sua própria vida, você vai conseguir com isso atingir, no caso que a gente está falando aqui, nossos filhos. Dar um ambiente melhor para eles de uma forma geral. E que isso é sua responsabilidade, independente do que o outro, o seu parceiro faça, você tem uma responsabilidade. Esse é o caminho que eu acredito que é o único possível para uma melhoria da sociedade. Né? Ali na defensoria, como eu trabalhei 9 anos em vara de família, eu vejo que as pessoas fogem das suas responsabilidades. Então, meu filho está perdido porque, por exemplo, o pai é ausente. Meu filho está perdido, minha filha engravidou jovem porque a mãe sempre não deu essa atenção. Exato. E eu não estou passando a mão na cabeça desses genitores. Mas o que eu digo é, alguém tem que assumir uma responsabilidade e agir naquela direção. Sem se trazer como vítima, mas entendendo que você tem condições de fazer algo para melhorar a sua vida hoje e a vida da sua criança. Então, tomar o protagonismo, né, da nossa vida e fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Exatamente. Que você buscou. Mas eu vou falar uma coisa para você. Que eu achei muito lindo de tudo isso. É que só veio a corroborar o que eu já achava de você. Obrigada. O amor acima de tudo. Mas o amor, quando eu vejo na sua história, Lara, é um amor que você não só tem pela sua filha, é um amor que você tem por você e pelas coisas que lhe conduzem. Eu achei muito lindo isso, porque você tenta todos os dias ser ser uma mulher melhor em todos os seus aspectos, no seu trabalho, para sua filha, para você mesmo. Isso é lindo de ver. Com sua história, eu fiquei imaginando que 1000 coisas. E eu fiquei pensando, gente, que pessoa linda. O que seria de nós sem os amigos, não é verdade? Não, muito linda. Eu tô encantada. Eu quero lhe agradecer assim de coração, de verdade. Muito uma alegria participar do seu projeto. Desejo todo sucesso. Estou muito feliz mesmo. Assim.